Hum, Essa imagem que está na tela hoje ali é óbvio, né? Como a gente vem falando já do setor primário, da agricultura, da pecuária, vocês estão vendo que é um monte não, alguns trabalhadores lidando com a terra, trabalhadores rurais lidando com a terra. Mas a questão hoje não é falar da terra e não é falar dos tipos de cultivo que a gente faz nela. Até aqui a gente falou disso. Agora nós vamos falar da mão de obra das pessoas que trabalham com a terra. Quem são essas pessoas? Como essa estrutura de terras está dividida no Brasil hoje? Né? Quem são as pessoas que detêm terras próprias? Quem são as pessoas que usam terra de outras pessoas? Enfim, a gente vai falar do processo de uso das terras, das pessoas que trabalham nessas terras. O que é justo, o que uhum, não é, o que é verdadeiro, o que é falso, tá bom? Aí, enquanto eu for falando, caso vocês precisem tirar alguma dúvida ou coisa assim, vocês só vão, diga, professora, né? E daí vocês vão fazendo as perguntas de vocês. Porque na aula passada eu pedi para vocês lerem o texto, mas é claro que pode ter ficado dúvidas ou até coisas que precisam ser melhor explicadas, então eu vou explicar tudo bem, bem certinho agora, tá bom? Que a gente teve aula na terça e não teve aula na quinta devido ao feriado. Então, uhum. uma semana depois, só agora, né? Então, vamos lá. Bom, hoje o que existe no Brasil, apesar de toda a quantidade de terra que tem no Brasil hoje, o tamanho territorial que nós temos, apesar da gente ter uma área muito grande de terras agricultáveis, ou seja, terras em condições de plantio, não são terras em declives, assim, em lugares muito como eu disse, com declive, né, muito altos, assim, que tem muita dificuldade para subir ou para descer. A maioria das nossas terras são planas. Como o nosso solo é um solo mais fértil, nós não temos situações, ou temos, mas muito poucas situações de solo arenoso ou de solo muito pedregoso, esse tipo de coisa. Então, o Brasil é um país próprio para a agricultura. Já falamos diversas vezes que a agricultura no Brasil ela já teve situações bem recentes, inclusive, de ser a mantenedora, a sustentação da economia brasileira, certo? Foi ela que fez isso. Então, isso significa que a gente tem na agricultura um peso bastante importante, mas as terras para a agricultura são divididas de maneira bem desigual, tá, gente? Elas não têm uma divisão muito justa, não, as terras agricultáveis do Brasil. Ué, mas não é simples? Se eu posso comprar terras, eu compro, produzo, tá feito. Tem quem compre, tem quem não compre, tem quem dinheiro, quem tenha dinheiro e quem não tenha. Então, não há Entendi. problemas nisso. Então, há problema sim. Existe uma série de situações que envolvem esse ter ou não ter dinheiro, esse comprar ou não comprar. Porque a gente teve vários processos de engano também no Brasil, formas de enganar para se dizer proprietário de terra. Nos dias atuais, isso é mais difícil, tem um monte de legislação, de leis e coisa. Mas até não muito tempo atrás, isso era bem fácil. Então a gente encontrava famílias e pessoas que tinham terras e mais terras e mais terras, daí você pensava, nossa, que família rica, mas eram pessoas que simplesmente tomavam terras, demarcavam terras. Hoje não existe ninguém que faça isso. Claro que existe também, tá? Mas a gente vai falando aos poucos para vocês entenderem. Bom, a distribuição dessas terras que eu digo que é desigual no Brasil acontece porque a gente tem grandes latifúndios aqui, hoje em dia, que servem para abastecer a indústria, tá? Então, eles não são latifúndios, grandes áreas de terra simplesmente para produção própria. Eles são áreas de terra para produção, para venda, para indústria. Tem algo de errado nisso? Não, não tem nada de errado em existirem latifúndios grandes, né? Latifúndios, vocês entendem, são fazendas de grande proporção, né? Latifúndio, minifúndio. Existem esses latifúndios de grande produção para poder vender para indústrias. Tudo bem até aí, não tem problema nenhum. O que acontece é de que forma esses latifúndios conseguiram as terras que têm. Essas que são algumas questões meio um pouquinho mais problemáticas no Brasil hoje, tá bom, gente? E é disso que a gente vai falar também. As propriedades familiares hoje, que são aquelas mais para subsistência, elas têm pouca rentabilidade. Então, o objetivo maior não é ganhar dinheiro. O objetivo maior é o sustento mesmo, tá?
das famílias que vivem ali e na possibilidade de um excedente, a venda dessa produção. Mas o principal, nas pequenas propriedades, na agricultura sustentável não, também, mas não só. Mas na agricultura familiar no Brasil hoje, é uma agricultura de subsistência, para sustentar realmente aquelas famílias. Então, eles acabam produzindo menos e, por conta disso, o produto deles é mais caro, né? Porque a produção é menor. Então, como a produção é menor, não tem como investir tanto nessa produção, ela demora mais tempo. Então, são muitas vezes os produtos orgânicos que a gente fala, né? São produtos que levam mais tempo para ficarem prontos e acaba chegando para nós consumidores quando há um excedente por um preço bem mais caro do que aquele dos grandes latifúndios. O que acontece? Não tem competição, né? Os grandes latifundiários vão conseguir vender bastante porque os preços deles são mais acessíveis, enquanto os pequenos agricultores vão vender bem menos. Então não vai ter competição no mercado. Simplesmente vai ter mais venda daqueles que produzem mais. Porque a gente, na hora de comprar também, pela lógica do sistema que vivemos atualmente, nós procuramos os produtos que tenham qualidade, mas que também tenham um bom preço, né? Então tá, olha só, o que aconteceu há muito tempo atrás é que, há muito tempo atrás também não, mas há algum tempo atrás, é que pequenos produtores, na verdade, vários deles, nem tinham documentação das suas terras, certo? Então, o que acontecia? Essas terras eram herdadas do avô, do bisavô, que passava, ia passando direito de posse, mas não tinha nada documentado, certo? Eles só simplesmente eram donos da terra porque o vô era. Porque quando eu nasci, meu bisavô já vivia nessas terras, aí passou para o meu vô, que passou para o meu pai, e agora eu que estou vivendo aqui. Mas sempre foi da minha família. A grande pergunta era, tem documento para comprovar? Não tem? Então, se não tivesse documento para comprovar, simplesmente não existia, não era fato. E aí, grandes latifundiários ou pessoas mais poderosas faziam um documento de posse dessas terras e pronto. Você não tinha mais nada. Você dizia que sempre foi da tua família, mas alguém mais inteligente foi lá no cartório e registrou essas terras, certo? E aí, como que você vai comprovar que ela é sua? Vai chamar o avô de novo ou os pais para poder comprovar isso? Parente não serve de testemunha, né? Então não tinha o que fazer. Aí aparecia um outro mais rico, mais poderoso, com um documento em mãos e dizia: ó, eu fui no cartório e registrei essas terras, as terras são minhas. E aí acabavam perdendo as terras, tá, gente? Porque ficavam com os grandes ficavam com a posse dessas terras. Assim, muitos pequenos produtores, já tô chamando. Vários pequenos proprietários ficaram sem terras. Tá? Porque eu tô tirando as inscrições que estavam na conta. Alguém fecha o microfone aí, por favor. Durante a aula. Tá bom. Quem tá com o microfone aberto, fecha aí, por gentileza. Tá bom? Olha só. Então, aí o que essas pessoas, o que acontecia com o pequeno produtor que estava lá? Que na verdade ele não era rico, sabe, gente? Ele vivia de subsistência daquilo que ele conseguisse plantar. Então, se por exemplo deu uma época de muita estiagem ou de chuva intensa e ele ficasse com quase nada, a família ia sobreviver com esse quase nada, né? E aí vem esses grandes e tomam posse das terras, simplesmente assim. O que acontecia com os pequenos? Eram expulsos de suas terras. Você não é mais o dono daqui. Você agora tem que ir embora, né? Porque essas terras não estão no seu nome. Então, o nome desses tipos de grupo de pessoas que saíram e que eram obrigados a abandonar suas terras foram chamados de retirantes. Na página 16 tem uma imagem de um conhecido artista brasileiro, Cândido Portinari, e o nome da obra é Os Retirantes. Essa obra, a intenção dela é ser bastante provocativa, sabe? É fazer refletir, fazer raciocinar mesmo. Por exemplo, assim, se você olhar rapidamente ali, você vai ver 4 pessoas. Se fizer uma observação rápida, só passar o olho. Mas se você olhar detalhadamente, você vai ver que é uma família grande, que tem desde idosos até crianças. Olhem lá na apostila de vocês. Eu tenho da direita para a esquerda.
Ó, parece que é só uma mulher lá, ou só uma pessoa, mas é um avô. Na frente dele tem uma menina, uma moça, que está segurando um bebê no colo. Depois, ao lado, tem uma mulher com um saco de roupas e coisas na cabeça, segurando um bebezinho e mais uma criança de chapéu na frente, entre as pernas dela, né? Depois, ao lado, tem mais um senhor, um homem, carregando com um pedaço de pau, assim também, provavelmente mais coisas, mais pertences deles nas costas, segurando a mão do menino. E ao lado dele tem mais duas crianças, certo? Então, se a gente contar aquilo que pareciam ser 4 pessoas, na verdade, são 9 pessoas, certo? Parecem 4, mas são 9. Qual foi a lógica de pintar desse jeito? Ah, ninguém vai perceber, que absurdo, pinta direito. Então, o objetivo era exatamente esse, era provocar reflexão, certo? É uma cor escura, é uma cor de terra, é uma cor, toda uma circunstância de observação de pobreza mesmo, de miséria. E ali onde você acha que tem 2 ou 3, você está falando de uma família inteira. Então, você está falando desde o bebê de colo até o senhor de idade que depende disso. Então, tem todo esse cosmo por trás artístico da intenção da obra dos retirantes, que é mostrar, o Cândido Portinari tentou mostrar, que nessas situações assim, gente, quando essas famílias saíam, elas não saíam, não eram poucas pessoas, e não era 1 ou 2. Eles até não eram muito conhecidos e pareciam iguais, pareciam os mesmos, mas eram famílias grandes, certo? Eram famílias bastante grandes. E isso foi bem problemático. Nas décadas de 80 e 90 no Brasil, houve um grande crescimento das cidades. As cidades explodiram no Brasil, né? Muito, muito rapidamente. Até então, nós tínhamos algumas pessoas que tinham terras no Brasil e que estavam saindo para ir para cidades e tal. Sempre teve. Mas agora era em bem maior proporção, em bem maior quantidade de gente saindo e indo para a cidade, né? Então, com esse crescimento das cidades e a oferta de postos de trabalho na cidade, muitos agricultores ou muitos donos de pequenas terras, eles fizeram êxodo rural. Anotem que isso é um conceito de geografia bem importante. Êxodo é saída, rural é o campo. Então, o êxodo rural é a saída do homem do campo, que trabalha, que vive no campo, para ir viver na cidade, tá? O que fazia essas pessoas quererem sair? Bom, em primeiro lugar, a insegurança do campo. Porque no campo, você também, além do teu trabalho, você depende muito do clima, depende muito do tempo, certo? Então, você pode plantar agora, que é a época, e pensar assim, agora precisa uma chuva bem forte em cima, e aí a minha produção vai crescer bastante. Só que não chove. Ou começa um período de até chove, mas depois vem um período de seca muito grande que quando está nascendo as sementes, elas secam. Enfim, você tem que contar com essas possibilidades de não dar certo. E isso gera instabilidade, você não tem segurança, né? Outra situação que iludiu bastante também os agricultores era que na cidade você tinha vantagem de ter hora para trabalhar. O meu serviço na fábrica começa às 8 e vai até às 6 da tarde. 6 da tarde eu vou para casa, descanso, acabou. E no campo não. Quando é época de plantio, quando é época de colheita, quando é hora de ordenha das vacas, você tem que levantar às 4 horas da manhã, tem que levantar às 5, às vezes vai dormir meia-noite ou mais, quando é época de colheita, vai colher o trigo e está vindo o período de chuva, não pode deixar molhar o trigo. Então você passa a madrugada fora recolhendo o trigo para não deixar ali largado. E aí era um trabalho muito intenso. Aí no julgamento dessas pessoas de êxodo rural que foram para a cidade, ir para a cidade representava ter controle das horas, né? Você ia trabalhar aquele tempo e acabou. Só que a história não foi bem assim. Depois eu vou explicando para vocês quando a gente falar das cidades, tá? Vamos falar, a gente está no campo agora, né? Então, esses minifúndios, ou essas pequenas terras, eram consideradas como área inferior a 10 hectares é considerada minifúndio. Áreas superiores a 1.000 hectares são consideradas latifúndios, tá? Então, tem as propriedades rurais, mas o que é minifúndio? O que é uma muito pequena?
é até 10 hectares. E o que é uma muito grande, um latifúndio? Aí é acima de 1.000 hectares, tá? De 1.000 hectares para cima. Na página 16, eu quero que vocês marquem um parágrafo inteiro ali para poder ler e estudar depois, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo. Quarto e quinto parágrafo da página 16, onde diz assim: é importante ainda conhecer as definições de agricultura familiar e não familiar ou patronal. Segundo o Censo Agropecuário de 2006, a agricultura não familiar é especializada em produzir um tipo de cultivo em larga escala, utilizando grandes áreas. Dispõe do uso de tecnologias sofisticadas para assegurar a produtividade e boa parte da produção é destinada à exportação, porém com volumes significativos voltados também ao mercado interno. É aquilo que nós tínhamos falado sobre a agricultura comercial. Mas aqui, por que eu estou dando ênfase a isso agora? Porque essas áreas de agricultura comercial, elas fizeram haver uma diferença entre as áreas ou as terras que são patronais e as terras familiares, tá? Então, as áreas rurais patronais e área rural familiar. Familiar é quando pertence à família e todos da família trabalham ali. Mas, olha, desde os meninos, assim, principalmente, né? Porque as meninas mais dentro de casa, mas na área rural, os meninos ali por 8, 9 anos, quando já começam a ter uma certa força, uma capacidade de observação melhor para o que é mato, o que é planta que vai ser colhida, eles já vão a campo trabalhar junto com os pais. E idosos não têm idade. Enquanto tiver saúde, eles também estão lá trabalhando. Então, vai a família inteira para o campo, sabe? Para colher, para plantar, trabalha todo mundo. Aí eu digo que essas terras, essa agricultura é familiar. Na patronal, geralmente nem é o dono que trabalha. Na maioria dos casos, na patronal, o dono não trabalha na fazenda. Ele contrata pessoas, ele é o patrão, patronal. Ele contrata pessoas que vão viver ali e trabalhar ali, ou pessoas que venham de períodos em períodos, né, que são os trabalhadores sazonais, aqueles que vão vir para trabalhar no período de plantio, para trabalhar no período de colheita, ou no período de abate do gado, do frango, enfim, porque precisa de mais mão de obra nesses momentos. Então, eles trabalham nesse período. Mas, geralmente, as patronais, as fazendas patronais são aquelas que têm pessoas trabalhando o ano inteiro lá, mas eles não são os donos da terra. É como se fosse trabalhar numa fábrica. Eles só são mão de obra, eles trabalham nessas fazendas, tá, gente? Aí, eu queria agora que vocês virassem na página 17 da apostila de vocês. Vão acompanhando lá, gente. Que na apostila, na página 17, está mostrando a estrutura fundiária do Brasil. Essa estrutura aqui é do Censo Agropecuário, que foi feito em 2006. Eu sei que vocês vão dizer, nossa, mas tem 14 anos, mas é o último censo agropecuário que a gente tem aqui, né? Então, vamos dar uma olhada lá. Em 2006, pessoal ocupado nesses estabelecimentos familiares e não familiares. 74% das pessoas ocupadas no campo estavam nos estabelecimentos familiares, certo? Nas áreas rurais familiares. E só 25% nessas patronais ou não familiares. A área total ocupada, observe, quem mais ocupa espaço são os estabelecimentos não familiares, enquanto as áreas rurais de família, de subsistência, ocupam só 24%. Agora, olha do lado, total de estabelecimentos, 84% são familiares e 15% são não familiares. Olha, eu quero que vocês façam esse raciocínio. Se a maioria das terras está com agricultores patronais, não familiares, que são os que menos produzem, porque mais vendem para exportação, como sobrevivem aqueles que mais sustentam a economia dentro do país do aspecto agrícola, de produção de alimento para nós, internamente no Brasil, com tão pouco espaço? Como é que a gente dá conta disso? Grandes latifundiários que produzem para exportação, pequenos produtores rurais que abastecem um país inteiro e têm que manter a subsistência de sua família. Não é um pouco irregular isso? Vocês não acham que isso está um pouco errado, assim, né? Então, mas é o fato, é o que acontece. Não tem, se a gente achar certo ou errado, o que interessa aqui é que vocês vejam os dados e vejam que é exatamente isso que está acontecendo, tá? A gente tem esses poucos estabelecimentos familiares que sustentam,
essa área toda e essas famílias todas, e grandes estabelecimentos. Ah, mas eles não rendem nada para o Brasil? Ora, claro, eles estão no Brasil, então eles exportam, eles vendem, e é claro que eles pagam impostos e tudo aqui. Mas, de fato, quem mantém a nossa estrutura alimentar no Brasil são esses poucos ali que formam a agricultura familiar e que tem menos terras, tá bom? Depois tem do lado não, embaixo, outra tabela, falando da agricultura familiar e produção de alimentos. Ó, dentre os alimentos, quais são os principais? 86% dessas pessoas que vivem do campo, de subsistência, né? Que elas se alimentam do que tem no campo. 86% plantam mandioca, 70% feijão, 46% milho, 38% é café, 33% é arroz, 21% é trigo e 14% é soja, certo? Essa é a produção de alimentos. Então, o que a gente tem com isso? Que a maior parte das famílias que fazem produção agrícola, elas plantam 86% do que elas têm dentro do campo delas é de mandioca. Aí lá, outra família ou outra área rural, aquela família planta 100%, mas 38% do que ela planta é café. A outra família planta, tem outra família lá que produz 33% das suas produções é arroz, e os outros 67% são outros tipos variados de coisa. É nesse sentido. Iago, quer falar? Prof, a soja é pouco por causa que tem muito não familiar, assim, a agricultura não familiar produz bastante? E também porque ali, ó, esses são produtos que, se tu observar bem, como é agricultura de subsistência, é para alimentação própria deles, a maior parte da produção. E vamos dizer assim que não é todo mundo que simplesmente come soja. O soja é produzido, na maior parte, para derivados de óleo do soja, né? Então, o que as pessoas, de fato, colocam na mesa? Mandioca, feijão, café, arroz, milho, que são aqueles que têm maior produção ali. Entendeu? Por isso. Por isso que é que nem o trigo, ó. O trigo, a maior parte da produção, você vai fazer pão, farinha. Então, quem mais produz isso? Os grandes latifúndios. O pequeno produtor, ele geralmente não tem uma técnica ou tecnologia suficiente para transformar esse trigo em farinha. Então, ele compra a farinha, mas ele tem no sítio dele as outras coisas que precisa. Ele tem frango, ele tem hortifruti grangeiros, que são as saladas, tem frutas, aí ele vai ter milho, feijão, arroz, essas coisas assim. É o que é para subsistência, tá? Vamos lá. Modernização agrícola. Esse é um dos focos mais importantes da gente falar hoje. Até a década de 60, no Brasil, a nossa agricultura era absolutamente simples. Era uma agricultura braçal, né, de serviço braçal. Quando eu olho esses homens da imagem aqui que eu coloquei para vocês, ó, isso aqui, ó, com a enxada na mão, isso aqui é mão de obra braçal, tá? É trabalho braçal. Não tem máquina aqui nenhuma, tem ferramenta, mas a gente chama isso de trabalho braçal. Também tinha tração animal na maioria das áreas, que é quando eu uso o boi, o cavalo para arar a terra, enfim, tração animal. E a maior parte das fazendas era de subsistência. Eu digo fazendas não, áreas rurais, né? A maior parte das terras eram de subsistência, certo? Até a década de 60, aqui no Brasil e no mundo. Na década de 60, acontece pelo mundo inteiro a chamada Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi uma intensificação do uso de máquinas no campo. Mas por que e como isso aconteceu? Vamos lembrar que as cidades, nessa década de 60 aqui, no mundo inteiro, as cidades já tinham sido tomadas por tecnologias. Já existiam carros, já tinha máquinas, as fábricas já estavam a todo vapor. Então, é claro que o campo não ia ficar para trás. É claro que no campo também ia começar esse uso intensivo de máquina, até porque a cidade precisava inventar mais produtos para vender. Então, vamos vender máquinas para o campo, certo? Aí intensifica o uso de maquinário a partir da década de 60. Há uma maior busca por concentração de terra, já que eu posso usar máquina, agora eu quero ter mais terras para poder produzir mais e vender para a cidade. E o pequeno produtor, mais uma vez, passa pela situação de êxodo rural.
de ter que sair do campo para a cidade, porque os grandes latifundiários, os grandes compradores, empresários do campo vão adquirindo e comprando essas terras, tá, gente? Vão avançando sobre as terras dos pequenos produtores. E assim, ó, existia alguma coisa de errado nisso até então? Não, era um direito. Se o produtor rural, o pequeno, quer vender e o grande quer comprar, tudo bem. O grande problema era quando esse pequeno produtor chegava na cidade, porque ele trabalhou a vida inteira no campo. Vai ser fácil arranjar emprego na cidade? Quando ele não tem domínio de nenhum tipo de trabalho, ele não sabe vender, ele não sabe operar máquinas numa fábrica, ele não tem esse tipo de conhecimento. Como que vai ser para esse homem do campo que chega sem saber fazer as coisas da cidade, né? Então, gerou também um certo problema. Aí tá, como começou a se perceber que os grandes proprietários de terras, né? Havia grandes proprietários de terras e o pequeno produtor estava perdendo o seu espaço, esses pequenos produtores eles tiveram duas saídas. Uma, tentar ir para a cidade sobreviver, o que alguns conseguiram, outros não. E também a circunstância de tentar usar outras terras para poder produzir. Certo? Tentar ver que tinha terras abandonadas e as terras abandonadas eles iam lá e começavam a produzir nelas. Nesse momento aqui que eu estou falando, isso ainda não tinha nome, não era caracterizado como movimento, como nada. Eram agricultores individuais, né, ou grupos, mas pequenos grupos, que se uniam e observavam que tinha terras não agricultáveis, terras que não estavam produzindo nada, e eles iam para essas áreas para tentar produzir alguma coisa, tá? Era essa a lógica. E aí a gente começa a falar, então, sobre a situação da reforma agrária. O que é isso? É uma espécie de redistribuição das terras improdutivas. Então, agora eu vou dar o significado do conceito, porque aqui ele está bastante aberto assim no texto, né? Então eu vou dar uma sintetizada nele, eu gostaria que vocês anotassem, tá? Então, o que é reforma agrária? Papel e caneta na mão. Reforma agrária é a redistribuição de terras improdutivas, anotem aí. Redistribuição de terras improdutivas para aumentar a produtividade e para promover igualdade social. Para aumentar a produtividade e promover igualdade social. Ok? Então tá, acho que se vocês entenderam, quando eu estou falando disso, eu estou dizendo que a reforma agrária ela foi todo um processo de fazer a terra cumprir a sua função social. Ora, a terra tem função social? Sim. Na nossa Constituição Federal, a terra tem um valor de função social, ela tem que cumprir com a sua função social. O que é a função social? Ou qual é a função social da terra? A função social da terra, gente, é que haja um uso adequado dessa terra, que esta terra sirva para a produção de alimentos, garantindo o bem-estar da população. Função social, então eu falei de um conceito, que é a reforma agrária, e dentro da reforma agrária o objetivo é fazer com que a terra cumpra a sua função social. Ora, qual é a função social da terra? Garantir o sustento e a produção para o bem-estar da população. Eu acho que vocês deveriam ir anotando essas coisas, tá? Então, é aproveitar todos os espaços para a produção daquilo que vai servir como fonte de alimento para as pessoas. Então, a função social, para que tem a terra ali? Segundo a nossa Constituição, para que a gente faça o uso adequado da terra, para manter a produção, garantindo o bem-estar de todos, tá? Essa reforma agrária, hoje em dia, ela é muito, muito, muito criticada no Brasil. Tem aqueles grupos do MST e outros grupos que começaram fazendo movimentos e invadindo áreas que não tinham produção. Então, eles invadiam áreas improdutivas para mostrar para o governo, olha, aqui não está produzindo nada, nós invadimos, nós vamos ocupar essas terras aqui, vamos começar a produzir aqui.
Para quê? Para que o governo fosse lá desapropriar. Beleza. Só que como em todo lugar tem pessoas com boa vontade e outras não, aconteceu que o governo desapropriava essas terras, depois eu vou explicar como essa desapropriação, para passar para esses pequenos agricultores, só que ao invés de produzir ali, eles vendiam essas terras para invadir outras. Aí, poxa vida, tua intenção é cumprir a função social da terra e produzir ou usar essas terras como mercado, tá? Então, deu alguns problemas aí sim. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que participam da reforma agrária, que todas as pessoas que participam do MST são pessoas que pensam dessa maneira. Pelo contrário, tá, gente? Hoje em dia, nessas áreas de reforma agrária, onde houve redistribuição de terras feitas pelo governo para essas pessoas, a maioria dessas áreas tem alta produção, tá? E tá fazendo o uso correto das terras. Aí, nossa, mas se tem alta produção, eles deixaram de ser pequenos produtores e tornaram-se latifundiários? Não. Eles formam cooperativas. Então, são diversas famílias que vivem dessa mesma grande área. Tem uma marca de leite, creme de leite, leite condensado, como é que é o nome? Terra Viva. Tá? Quando a gente compra no mercado leite condensado, creme de leite, nata, essas coisas, eles têm uma área de terras que foi conseguida pela reforma agrária. Era uma terra improdutiva de grande latifundiário que eles conseguiram desapropriar e o governo desapropriou e eles ficaram com essas terras e que produz ali dentro. Deixa eu explicar como é que isso funciona, porque as pessoas acham que é assim, o senso comum. Você invade a terra, o governo vai lá todo bonzinho para o teu lado, desapropria, tira do dono e te dá a terra. Não funciona dessa maneira, tá bom, gente? A lei é bem categórica nessa situação. Então, se você tem uma área de terras, certo? Você é um grande latifundiário, você tem essa área de terras e há uma área, um pedaço da sua terra que está improdutiva. É primeiro preciso provar que essa terra está improdutiva há 5 anos ou mais. Se for comprovado que esse pedaço de terra está improdutivo há 5 anos ou mais, o dono latifundiário, ele recebe uma notificação do governo de que essas terras não estão de acordo com a lei, cumprindo a sua função social de produção agrícola. Então, ele precisa providenciar que essas terras se tornem produtivas de novo. Muitos latifundiários resolveram o problema rapidamente, colocaram gente para trabalhar e produzir e tal. Uma média de 6 meses depois, o governo volta para fiscalizar se essas terras foram utilizadas para produção. Se essas terras permaneceram improdutivas, o governo dá um novo recado, assim, né? Eles dão uma segunda notificação, em que você tem mais 6 meses para que essas terras estejam produtivas. Se no final dessa segunda notificação de 6 meses a terra ainda não está produtiva, ou seja, ela não estava produtiva há 5 anos, você recebeu uma notificação, não produziu, 6 meses depois outra notificação e não produziu, ou seja, ela está há 6 anos ou mais sem produzir, e você, sabendo disso, foi notificado pelo governo e não se mexeu para fazer nada, aí sim, aí o governo desapropria as terras que estão improdutivas. Então, o governo tira a minha fazenda inteira? Não, ele tira aquela parte que foi considerada improdutiva, tá? Então, se você tinha 1.000 hectares e desses 1.000 hectares, 100 estavam largados improdutivos lá, o governo tira esses 100 hectares improdutivos teus. De quem é agora? Ele pega e entrega para o MST, entrega para a reforma agrária? Também não. Essas terras ficam como os donos da terra é a própria União, é o governo, tá? É o Estado. O Estado passa a ser o proprietário dessas terras. E o Estado cede essas terras para que trabalhadores da reforma agrária trabalhem lá. Como que funciona isso? O trabalhador da reforma agrária, ele vai comprar essas terras. Só que é claro que ele não tem dinheiro. Então, de que maneira ele compra? Ele vai começar a produzir ali e essa produção ele vai vender e vai dar parte dos lucros dela sempre para o Estado para ir pagando. Por exemplo, assim, eu vendi R$1.000 em feijão este mês das terras, que são do governo, não é minha ainda. Eu vendi R$1.000 de feijão e eu vou pagar R$300 disso para o governo.
Aí, se aquela terra custava 10 mil reais, agora ela vai custar 9.700, porque eu já paguei 300. E assim eles vão pagando as terras com a produção e venda dessa produção, até que eles consigam cumprir todo o valor. Aí sim o governo passa essas terras para o nome deles, tá? Ou se eles se juntarem e formarem uma cooperativa, o governo passa essas terras para a cooperativa. Então, não é simplesmente invadiu, o governo vai lá e tira do pobre, do fazendeiro, do dono as terras e entrega para esses pequenos produtores que invadiram. Não é assim que funciona, tá, gente? Tem todo um sistema legal, tem todo um conjunto de leis. Primeiro o dono vai ser notificado de novo. Se não produzir, o governo tira, o Estado tira, mas fica com o Estado, ele não dá para ninguém. Ele cede espaço para esses trabalhadores trabalharem e ganharem o seu sustento. Se eles conseguirem pagar essas terras, ótimo, passa a ser deles. Se eles não conseguirem pagar, as terras continuam do Estado. Eles só têm direito de usar parte da produção, ok? Só para não ficar nenhuma dúvida e para a gente não ficar julgando de maneira de senso comum, assim, né? Mas eu ouvi falar que... Não. Segundo a lei, é assim que funciona, tá, gente? Não tem ouvir falar que... Eu ouvi falar que esses caras invadem as terras, o governo vai lá e dá um papel para eles dizendo que a terra é deles agora, e o dono que teve que pagar um dia para comprar essas terras fica sem nada. Não é assim que funciona. Fora que o Estado também dá um valor para quando o Estado desapropria, ele não simplesmente tira, ele paga um valor, só que um valor bem baixo, por essas terras para o dono para poder ficar com ele a terra, tá? Então, tem todo um sistema legal para que isso aconteça, legal que eu digo de legalidade mesmo, de lei, de justiça, para que essas situações aconteçam. Tem invasões ilícitas, invasões agressivas, erradas, onde eles chegam tirando tudo, arrancando tudo, e era área de produção, e eles entram dizendo que era improdutiva. Tem, né, gente? Porque sempre acontece esse tipo de situação. Sempre tem pessoas do bem e pessoas do mal. Mas isso não pode descaracterizar um processo e um grupo de pessoas que entram para garantir justiça social, tá? Agora é o seguinte, eu vou deixar de tarefa para vocês para quinta-feira fazer as atividades da página 20. Mas eu acho que seria legal vocês já fazerem agora, que daí vocês já estão livres, ok? Tarefa, questões da página 20 e vou passar algumas do CA também, ok? Então, amanhã a gente se fala, amanhã a gente se vê. Beijo para todo mundo, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.